Olá, seja você aluno, aluna ou profissional de engenharia civil ou de engenharia mecânica. Seja muito bem-vindo ao canal de Engenharia. Na aula de hoje, vamos tratar do assunto análise estrutural. Nada difícil, iremos fazer análise estrutural apenas das vigas em separado, com biapoiadas e bem engastadas, e conflitar esses valores com os valores obtidos a partir do pórtico, em que iremos introduzir as propriedades geométricas da viga, da coluna e extrair momentos fletores, igualmente como fizemos para as vigas, de modo separado. E ver qual o valor que está mais próximo da realidade, qual análise estrutural se aproxima mais da realidade e qual que traz resultados mais econômicos, sem deixar de lado o, o item mais importante da resistência. Assim, vamos dar início à nossa aula de hoje. Projeto do mezanino 1 de chapa fina, aula de número 10. Análise estrutural da viga e do pilar. Esquema estrutural. A concepção do modelo estrutural para esse pilar P2 é um pilar de quina ou coluna, pode chamar C2, coluna, ou P, no caso, pilar. Ele recebe a contribuição da viga V1, que já dimensionamos nas aulas anteriores, das vigas V4 intermediárias, que também já foram dimensionadas, da viga V4 agora de extremidade, que ela irá receber uma carga que será metade da contribuição que as vigas V4 intermediárias receberam, naturalmente, por ser uma viga V4 de extremidade. Iremos dimensionar nessa aula. E a viga V3 também já foi computada as suas reações e dimensões, né, nas aulas anteriores. Carregamento viga V4 de extremidade. Bem, a viga V4 de extremidade, como eu falei, ela recebe a mesma dimensão, ela tem a mesma dimensão, mesmo comprimento da viga V4 intermediária, recebe uma placa, que seria, na verdade, metade da placa da chapa xadrez, que será apoiada nas vigas V4. Em termos de contribuição, será metade da contribuição de chapa, curva acidental, que a gente considerou nas vigas V4 intermediárias. Por isso que eu fiz questão de trazer a chapa por inteiro, mas apenas reforçando que você considera computa apenas a metade L sobre 2, 1051 milímetros sobre 2, carregando sobre a viga V4. Iremos dimensionar agora, objeto de estudo desse item, a carga total na viga V4. É a única que faltou, né, para poder computar os esforços no pilar de quina. Sem ela, a gente não consegue dimensionar o pilar de quina. A viga V4, ela recebe um peso próprio. O peso próprio para as vigas, a gente considerou para perfil de chapa fino dobrado, 25 quilos por metro. Cobre bem a beça, né, dimensões de perfis de vigas, de U enrijecido ou U simples, conforme os catálogos. Para chapa grossa, eu costumo adotar 50 quilos por metro. Para perfil U enrijecido ou simples, de chapa fina, para efeitos de pré-dimensionamento, eu considero 20 quilos ou 25 quilos por metro no máximo. A carga no piso já foi computada na aula 3, né, do piso da chapa xadrez, considerando a carga acidental, peso próprio da chapa xadrez e tudo mais. E aqui, no caso, a contribuição da carga da viga V4 seria apenas a distância entre a viga V4 de extremidade e a próxima viga, que seria a V4 de intermediária, dividido por 2, obtendo um valor de 124 quilos por metro de carga distribuída sobre a viga V4. Carga sobre a viga V4 de extremidade, dando continuidade, o vão dela é o mesmo, a carga acabamos de encontrar. Agora nos resta computar a reação de apoio, que nada mais é do que a carga, no caso, distribuída total sobre a viga V4, considerando seu peso próprio, vezes o comprimento da viga dividido por 2. Essa seria a reação, né, de apoio vertical aplicada da viga V4, a sua contribuição de reação de apoio sobre a coluna P2, ou coluna C2, tanto faz, de extremidade. A única reação de apoio que não tínhamos para poder dimensionar a coluna era a da viga V4 de extremidade. Agora aqui temos, podemos dimensionar as cargas na coluna. Reações de apoio e diagramas de esforços, vigas V1 e viga V4 de extremidade. Apenas viga V4 aqui é de extremidade. A viga V1 é a nossa viga V1 normal. Esforço solicitante da viga V1 e viga V2.
Muito bem, a viga V1, ela foi dimensionada como se fosse a viga V2 em termos de dimensão, é a mesma. Também é uma viga de extremidade, igual a V4. Também ela é uma viga de periferia. Ela recebe todas as vigas V4 intermediárias e a V3. Ela possui um momento fletor solicitante que a gente calculou de 5,77. E se fosse o momento fletor solicitante nominal, a gente multiplicou por 1,5, por conveniência nessas aulas, um acordo que eu fiz com vocês, simplificar ao encontrar o esforço ponderado a partir do esforço nominal, sempre multiplicar por 1,5. Assim fica mais fácil. Era assim que eu fazia antigamente, né? Na época da RUON, inclusive 2013, 2005, nos projetos, multiplicava por 1,5 a carga nominal, encontrava o esforço, a carga acidental, dessa forma. Mas você pode fazer de maneira mais correta, mais apurada, pela norma, considerando todas as hipóteses, né, de carga permanente, carga acidental, hipótese 1, hipótese 2, hipótese 3, e assim chegar na hipótese que levaria aos esforços maiores, esforços distantes maiores. Tanto faz. Mas nessas aulas, de modo geral, iremos dimensionar assim para podermos ganhar tempo em termos de carga normal e carga acidental, né? O perfil, no caso, o enrijecido da Viga V1, foi um perfil, no caso, acho que é o maior perfil que tem no catálogo, o de 200, tem 300, 300 é o maior perfil do catálogo. Então, 300 milímetros é a maior dimensão que você encontrou no mercado, o perfil U. A gente dimensionou esse perfil da Viga V1 com o perfil enrijecido. Não esqueça de trazer o nome, perfil enrijecido. Se não trouxer esse nome na nomenclatura, né, de modo extenso, a pessoa que for comprar do campo, de obra ou da montadora, irá pensar que é um perfil simples. Sempre indique, não se esqueça, se for um perfil com abas enrijecidas, no caso como essa de 25 milímetros, indique perfil enrijecido. U, no caso, é a forma geométrica para chamar U ou C, ambos estão corretos. Você sempre indica por extenso. Perfis de chapa fina ou perfis formados a frio, sempre indica por extenso a altura, pela largura, pela dimensão do enrijecimento e pela espessura. A deformação vertical dessa viga é bem pequenininha, 6,96 milímetros, e a deformação vertical limite é de 16,65 milímetros. Então, ou seja, 1,667 centímetros, digamos assim. Então, ela ficou dentro dos aspectos estruturais, os limites estabelecidos por norma em termos de deformação vertical também. Então, a viga V1 já foi computada em aulas anteriores, apenas trouxe à tona o diagrama de momento fletor e a deformação vertical. E agora a viga V4, que é nova, a gente calculou a carga. Aqui eu não trouxe desenho de diagrama de corpo livre, apenas apliquei aquela carga da viga V4 que a gente computou agora nessa aula, encontrei um momento fletor, bem simples, um momento fletor solicitante nominal. Quando encontro um momento fletor ponderado, eu acrescento D minúsculo, obrigatoriamente. Ele vem do design, quer dizer, cálculo, projeto, em inglês. Então, o momento fletor solicitante, eu multipliquei por 1,5 para transformá-lo no esforço momento fletor solicitante ponderado. O diagrama de deformação vertical, eu considerei o mesmo perfil que foi utilizado nas vigas V4 intermediárias, que era um perfil de U 150 por 60 por 17, que é a aba enrijecida, por 3 milímetros. Você pode indicar a massa? Pode, entre parênteses aqui. A forma correta de indicar perfis, chapa fina, indicando todas as dimensões. Deformação vertical bem ínfima, é um perfil de extremidade, poderia usar um perfil menor, 0,66 milímetros, mas aquela coisa. Em um projeto pequeno, e vou utilizar 3, 4, 5 tipos de perfis em um projetinho pequeno como esse? Não. A economia em metálica também ela advém de você utilizar o mínimo, um leque pequeno de opções. No caso, um mezanino como esse, no caso 2, 3 tipos de perfis no máximo, né, está de bom grado. Em metálica você não economiza calculando viga por viga também não. É também aproveitando os materiais, reduzindo o leque, no caso de perfis que sejam utilizados no projeto, conforme o tamanho do projeto, naturalmente. Formação vertical dividido por L sobre 250, dizer 8,98. Ele está bem aquém do limite da deformação vertical. Sempre em metálica, primeira coisa, você sempre dimensiona, encontra a carga, o elemento fletor, mas sempre calcule logo a deformação vertical, pois é comum em metálica uma viga ou uma terça passar no dimensionamento, mas a deformação ela não passa. Então verifique logo a deformação, e se ela passa na deformação, muito provavelmente ela vai passar no dimensionamento.
Primeira coisa, sempre dimensione a viga ou a coluna, a carga de vento, o que for, sempre calcule a deformação vertical ou a deformação horizontal, no caso de coluna. Verifique se ela passa. Passando, aí você procede com o dimensionamento. Você ganha muito tempo e evita retrabalho. Propriedades geométricas do pilar P2. Bem, pilar P2, essa é um detalhe do corte AA, escala 1 para 50, que eu trouxe lá na aula 1, eu vou apresentar as plantas baixas e cortes ou elevações desse pequeno mezanino. A altura do pilar, eu considerei 2,680, que é a distância do topo da viga V1, daqui, até, no caso, o piso acabado, mais 50 milímetros. Efeito de cálculo, eu sempre computo, independente se vai ter uma camada de grout ou não no dimensionamento, no projeto, eu sempre computo pilar, coluna, no caso do topo, no caso da laje de piso, né? Não do piso acabado arquitetônico, mas sempre do topo da laje de piso de concreto até o topo da viga, no caso, enfim, que irá ser descarregada na coluna. Então, computo essa altura total do mezanino, para efeito de cálculo, no caso, do nosso pilar. Se ele vai ser deduzido de 50 milímetros para ter uma camada de grout ou não, isso aí é aspecto de projeto. Mas, para efeito de cálculo, é bobeira você, digamos assim, mendigar 50 milímetros, deixa de considerar, considera ou não considera, não corra esse risco. Considere a altura total logo, no caso, o pé direito seria o pé direito estrutural, né? Então, o nível do piso acabado até o topo da viga, no caso, é o topo, né, do projeto, o topo do mezanino como um todo, não o topo da viga, o topo do mezanino. Então, a altura total do mezanino estrutural é o que eu computo, para efeito de cálculo em pilares. Aqui só relembrando, né, piso acabado, topo de laje, você sempre pode chamar esses nomes por extenso, substituir por, no caso, siglas FV, fundo de viga, PV, topo de viga, PA, piso acabado, e assim por diante. Você evita de trazer frases por extenso, embaixo da linha, no caso do nível, e indica apenas uma sigla. E numa legendinha em seu projeto, na sua planta, você indica FV, fundo de viga, TV igual ao topo de viga, para o colega de obra, para a colega de obra entender. Uma outra coisa importante que eu não indiquei nesse corte, eu indiquei, eu não me recordo, pois eu não tenho esse detalhe da chapa de base, mas eu irei de mencionar com vocês. Eu não tenho o detalhe da chapa de base, eu não consegui resgatar desse projetinho, mas eu não me lembro se essa viga tinha uma chapa de base, essa coluna tinha uma chapa de base, diretamente apoiada na laje de concreto, se era uma laje bem nivelada, não me recordo. Normalmente eu sempre crio uma camada de grout de 50 milímetros. Mas, de todo modo, o mais importante que eu quero mencionar é sempre indique o fundo, no caso o nível, do fundo de chapa de base da coluna. Ah, que bobeira! Pois é bobeira, mas é por ali que a obra começa. Então, todo projeto de metálica você deve indicar o fundo da chapa, o fundo da chapa de uma viga ou de uma chapa de uma coluna. É pela chapa de base ou pela chapa de ligação de uma viga que vai ser unida a um pilar de concreto. Por ali que começa a obra de metálica, é sempre por uma chapa. Então você indica sempre o fundo, né, o nível de fundo da chapa, e não do piso acabado ou da laje de concreto, para a obra de metálica. Para a obra de metálica tem que ter, deve ter o nível de fundo, no caso da chapa de base da coluna. Nunca se esqueça disso. Aqui a planta baixa parcial, apenas limpinha, trouxe apenas para a gente recordar o esquema estrutural. Eram poucas colunas, P1, P2, P3, a gente enumera conforme o concreto armado, né? No caso, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, P1, P2, o P3, o P4 e o P5. A viga V1 e viga V4 são as vigas que serão objeto de estudo nessa aula para descarregar na coluna. Já temos os esforços dessas vigas, ótimo, só falta agora dimensionar e aplicar na coluna. E aqui só recordando, aprendi isso em estruturas de madeira ainda, pelos livros antigos do Antônio Moliterno. E através dessas obras do Antônio Moliterno, eu aprendi em madeira sempre designar, no caso, especificar, no caso, a seção transversal do perfil que será constituinte da viga mostrada em planta baixa. Se tem uma viga V4 mostrada em planta baixa, ela não mostra exatamente que perfil é esse. Então, sempre indico
a seção transversal dessa viga, no caso, a parte fora da planta, mas alinhada com a viga. Então, não são colunas de perfil enrijecido, são apenas os perfis dessas vigas indicados fora da planta. É uma metodologia clássica, antiga de desenho técnico. A gente não vê isso tanto em projetos do dia a dia. Eu não me recordo de ter visto em outros projetos. É uma metodologia minha, que eu gostava de fazer assim, acho clássico, acho elegante, e fica mais bem entendido para a equipe de obra. E o Vega V4 você também vai indicar na lista de materiais que perfil é aquele. Então, fica a seu critério você ter esse reforço de indicação, né, digamos assim, geométrica em sua planta baixa. Aqui, apenas trazendo um detalhe do cantinho, o pilar P2 com a viga V1 e a viga V4. É um perfil 1 enrijecido, né? No PDF gerado pelo AutoCAD ficou não ficou tão refinado, mas enfim. Por isso que eu trouxe um desenho à parte para poder ampliado, mostrar que esse perfil é um perfil duplo U enrijecido, nossa coluna de canto, que faltou mencionar enrijecido, você pode sempre mencionar, deve mencionar perfil duplo enrijecido, perfil duplo U enrijecido, ou duplo U duplo enrijecido, no caso, o a chama toda a metodologia em milímetros, então, que seria a altura, pela largura, pela dimensão do registrador, pela espessura. Deve ser indicado. Todas as dimensões, perfil, no caso, tipo afino, devem ser indicadas. Não só a altura pela massa, como a gente costuma chamar em perfil de chapa grossa. Sempre indica todas as dimensões. Se quiser reforçar, chamar a massa dele em quilos por metro, entre parênteses, joia, tudo acrescenta. Lembre-se que pela NBR 14762, as dimensões de seções transversais dos elementos metálicos, a gente não vai mais chamar de D minúsculo, de chapas finas, BW largura. É sempre B minúsculo, atribuindo B seria a dimensão do elemento. Vou chamar assim, a dimensão do elemento. Que elemento é esse? Nesse caso seria W. W é web em inglês é alma. Então, a dimensão do elemento da alma. Então, nosso BW, em chapa fina, quando chama BW, você já sabe, não é mais a largura da viga. Agora seria a altura, no caso, do elemento de chapa fina. E o mesmo acontece com a largura, BF. B minúsculo, dimensão do elemento. Que elemento? F, flange. Dimensão do elemento do flange, que é de 50 milímetros aqui, a nossa largura do perfil. Nosso perfil, por coincidência, nesse projeto, se multiplicar o BF por 2, você vai obter 100 milímetros. Então, 100 milímetros de altura por 100 milímetros exatos de largura. Isso é apenas coincidência. O D, eu sempre chamei D maiúsculo, no caso a aba enrijecida, a dimensão da aba enrijecida, conforme aprendizados pelos livros do Antônio Moro Eterno, e o T minúsculo é a espessura. Ah, faltou mencionar o FIS, eu trouxe ele com uma linha mais grossa, apenas para você visualizar, mas em seu projeto você indica o X com uma linha bem fina no AutoCAD, que é de 0,1 milímetros, uma linha bem fina, você indica, no caso, o X no AutoCAD, com a menor espessura possível, para o layer, para a camada, e você, todo elemento fechado, caixão, tubado, você sempre deve indicar um X indicando que ele é vazado. Aqui, propriedades geométricas no perfil duplo U, no caso 100 por 50 por 16 por 3, eu vou trazer conforme as dimensões propriedades geométricas mostradas pelo catálogo. Que catálogo é esse? Tecnofer. Tecnofer era uma empresa que eu conheci na Rouen, de 2003 a 2005, ela ficava responsável por muitas obras em São Paulo, né, era montadora, né, de novos projetos em São Paulo. A gente vinham aços das fabricantes e ela fazia toda a parte de corte e dobra. Uma excelente empresa, uma empresa de alto gabarito. E o catálogo dela não deixava a desejar. Esse catálogo eu utilizei de 2003 até os dias de hoje. Sempre que eu tenho um projeto de chapa fina, eu me utilizo através desses catálogos como referência. Aqui as dimensões ela trazia, apenas recortei e dividi em partes para poder trazer melhor no slide para o seu conforto. Aqui ele traz o desenho do perfil, é um perfil duplo U, enrijecido, com todas as dimensões, e em seguida, na parte de baixo, você tem as dimensões, no caso, de altura total, ele chamava de D minúsculo, né, na altura total, pois a gente utilizava da norma anterior, a NBR 14762. Antigamente, pelos livros Antônio Moliterno, etc., a gente chamava D minúsculo, altura, B, largura. O C, a gente chamou de aba enrijecida, eu chamava de D maiúsculo, eu aprendi pelo Antônio Moliterno. O T, a espessura, o raio de concordância, note, ele chama igual ao T.
vão ter igual rádio de concordância. Não é sempre que isso acontece, depende de um fabricante ou de outro. No caso, a rádio de concordância pode ser uma vez e meia o valor da espessura, nem sempre. Mas para efeito de cálculos, eu já expliquei também isso, eu considero a espessura, o rádio de concordância, perdão, igual à espessura. No nosso caso, é um perfil de 100 por 100, porque ela tem duas abas, duas larguras de 50 milímetros, 2 vezes 50, 100. Nosso perfil é um perfil de 100 por 17, já bem enrijecido. E uma espessura de 3 milímetros, e vou adotar para a coluna, e ver se ela passa ou não passa. Vamos com 3 milímetros. De grosso modo, eu sempre procuro um número redondo, porque se ele não tiver disponível em prateleira, Roger, eu não tenho 3 milímetros, eu tenho 3,35. Pode ser? Pode ser. Então, é uma expertise, com base na experiência que eu utilizo. Nem sempre o colega vai ter todos os perfis em prateleira. O que que eu faço? Se eu precisar dimensionar, por exemplo, hipoteticamente, um perfil em família de 2 milímetros, eu tento dimensionar com 2. Se tiver outros, melhor. Eu estou dentro do cálculo, não vai ter retrabalho no meu cálculo. É assim que eu faço. Então, se tiver mais perfis na família de 3 milímetros, eu computo com 3 milímetros. Se ele tiver, caso não tenha um 3 milímetros, ele pode utilizar outro acima de 3 milímetros. Então, é uma conveniência, né? A menos que você ligue para a montadora e combine. O perfil vai estar na prateleira, com aquela espessura de 3,35 milímetros, por exemplo, no dia da obra, a dimensão e montagem. Aqui você vai ter, no caso, a área, a seção transversal do perfil, em centímetros quadrados, a massa, 10,21. Nós consideramos 25 quilos por metro, né, para vigas. Para esse perfil da coluna, é um perfil também pequenininho, 10,21, caso. Aqui, cuidado, que aqui é o conjunto. Perfil duplo U, em empresa de materiais sempre confunde. Aqui, por seu fabricante, provavelmente essa massa já deve estar referida ao perfil duplo, aos dois somados, equivale a 10,21. E não pegar 10,21 e pegar por 2. Provavelmente 10,21 já é do perfil como um todo, duplo U. Isso gera muita confusão em materiais. Quando você chamar perfil duplo U, cuidado, pode indicar a massa dele isolada, mas você menciona uma nota de reforço, o que for, indicando que a massa já foi computada por 2, para não se multiplicar a massa de novo por 2 por um comprador ou pelo orçamentista. São coisas simples, mas que geram muita confusão se não forem bem entendidas. Aqui, o momento de inércia, eu separei em vermelha, no caso, é o grupo mais importante para vigas. O momento de inércia, no caso, em relação ao eixo X. O módulo resistente é o módulo de resistência em relação ao eixo X. O módulo resistente é o quê? No caso, seria o momento de inércia dividido pelo centroide do perfil. O centroide seria o quê? A altura sobre 2. Então, se dividir o momento de inércia pela altura do perfil sobre 2, você encontra o módulo resistente. O módulo resistente, a resistência dos materiais, quando eu comecei a vislumbrar a engenharia pela primeira vez com olhos de aspirante à engenharia, digamos assim, é lá que a gente aprendeu a dimensionar uma viga a partir do índice W, da propriedade W, que é o módulo resistente. Lá eu comecei a me ver, poxa, me senti um pouquinho como um engenheiro. É ali que a gente começa a sentir um pouquinho do brio, né, da engenharia. O módulo resistente, ao meu ver, Jari, é a propriedade geométrica mais importante, né, de vigas e colunas. É dali que eu extraio, escolho os perfis. Pode escolher pelo momento de inércia, mas também pode escolher pelo módulo resistente. O perfil mais resistente, com o menor massa possível de um catálogo. Aqui o raio de giração, que é a raiz quadrada, no caso, do momento de inércia, dividido pela área, você encontra a raio de giração em relação ao eixo X. De outra cor, apenas separei o eixo Y, ele vai ser sempre menorzinho. Nesse caso é um perfil quadrado, não ficou nem retangular, né? Ele ficou quadrado, exatamente quadrado. Então, mas por ter um enrijecimento, o D, a aba enrijecida, né, que seria o C, está apenas em torno do eixo X, essa aba enrijecida ela gera um momento de inércia um pouquinho maior do que o momento de inércia em relação ao eixo Y. Caso não houvesse aba enrijecida, fosse um perfil C, no caso, o simples, um de frente para o outro, o ix seria igual a y, não haveria porquê de serem diferentes. Mas essa diferença pequena entre os dois, módulo resistente, momento de inércia, justamente por causa da contribuição da aba enrijecida em torno do eixo x. E aqui em radiação, de mesma sorte, você computa, como a gente acabou de falar, o eixo x.
Aqui o J ou Ix, perdão, o J ou IT é o momento de inércia no caso de torção. Olha, nem todo catálogo, digo isso por experiência de carteirinha, nem todo catálogo, eu digo a minoria mesmo, menos de 2% dos catálogos que eu encontrei em vida. Talvez só esse eu tenha encontrado, chapa fina dobrada a frio, que trouxesse um momento de inércia de torção e constante de empenamento. É um catálogo riquíssimo. As constantes de empenamento estão certinhas para os perfis isolados. Para perfis duplos, fechados, a constância de empenamento, eu não sei como é que eles computaram, mas a constância de empenamento para perfil fechado, caixão, ela tende a zero. Para cálculo, no caso CW, eu computei como zero. Eu não sei como é que eles encontraram esse valor de CW, talvez tenham cometido um engano, mas perfil fechado, caixão, é zero. O restante está tudo certinho, é um catálogo maravilhoso. Perfis simples também trazem valores de CW. Então, J e CW são das propriedades geométricas mais difíceis de encontrar em catálogos. Por isso que eu sempre procuro trazer as fórmulas para você. Aqui só um resumo das cargas. A gente trouxe, coloquei por coresinhas diferentes. Propriedades básicas, área e massa. Propriedades em torno do eixo X são as mais importantes. Coluna, as duas serão importantes. A coluna não tem isso de ser uma mais importante do que a outra. É por isso que eu procuro sempre aproveitar um perfil para a coluna, quadrado, retangular, ou no mínimo um H. Eu não procuro outro perfil I para a coluna. Se passar, passou. Mas eu procuro sempre partir de um perfil H ou fechado. Perfil fechado é ótimo, pois as propriedades geométricas em torno dos dois eixos X e Y para a coluna são bem próximas. O que nosso momento de inércia, no caso de torção, pode chamar de IT ou J, uma de outra cor, uma classe de propriedades assim isolada, botar assim. CW, apenas corrigir, botei como zero, é centímetros a sexta, o J centímetros a quarta. O x0, por ser um perfil simétrico, duplamente simétrico, o y0 é igual a zero e o x0 é igual a 0 centímetros. Mas não se engane, o perfil U ele é assimétrico em relação ao eixo x. Se fosse um perfil U, no caso simples, você vai ter um valor para x0. Só computei como zero por ser um perfil duplo, no caso U. Aqui eu trago as dimensões geométricas do perfil simples, um perfil U, o mesmo perfil, mas apenas o perfil simples, pelo mesmo catálogo da Tecnofé. Note o valor de x0. O x0 é a distância entre, no caso, o centro de gravidade do perfil e o centro desses elementos. Então, sempre que você vê no catálogo essa distânciazinha, vai vir um desenho indicando, mas o x0 normalmente ele está atrelado a esse valor, entre centro de gravidade e centro desses elementos. Para perfil simétrico, você vai ter o valor de x0. Aqui você tem um perfil isolado, 100 por 50 por 17. Vou mostrar as propriedades do perfil isolado e fazer uma simulação. Como a gente obtém os valores do perfil duplo a partir do perfil U simples. Esse foi o intuito de trazer aqui o catálogo também do perfil isolado. De mesma sorte, mesmas cores, as características geométricas já mencionadas no perfil duplo, apenas agora para o perfil, no caso, né, isolado. Note que o valor de x, que a gente não tinha anteriormente, aqui vai ter a distância do centro de gravidade, a distância de gravidade em relação ao x, e o x0 é o centro de gravidade, no caso, em relação ao x, mais o centroide, o centro desses elementos, perdão, o centro desses elementos. Ele não trouxe separado o centro desses elementos, ele trouxe apenas o centro de gravidade, que deve ser somado ao centro desses elementos, e você computa e encontra o x0, no caso, que é a distância total. Então, essas são as características, no caso do perfil U, no caso, o simples. Para o perfil, no caso, como computar, a partir do perfil simples, as características de um perfil duplo? Aqui, trazendo à tona de novo, o perfil simples tem essas características geométricas. Para o perfil duplo, para a área, você multiplica por 2. Então, digamos que você encontrou apenas o catálogo de um perfil U enrijecido simples, de uma montadora perto da sua casa, e você não tem as propriedades do perfil duplo, nem sempre elas vão trazer. Isso também é outra dificuldade. Os catálogos trazem apenas propriedades de perfis simples. Você quer computar os dois, juntar os dois e formar um perfil, no caso, composto, como a gente chama, então você tem que calcular por conta própria, caso você não encontre no catálogo. E raramente você iria encontrar. Então, a área seria multiplicada por 2, a massa você multiplica por 2, o momento de inércia em relação ao x multiplica por 2, o módulo resistente multiplica também por 2, o raio de geração, cuidado, você não multiplica por 2, por quê?
O raio de geração é a raiz quadrada do momento de inércia pela área, dividido pela área. Então, se o momento de inércia foi duplicado e a área foi duplicada, o raio de geração tende a permanecer com o mesmo valor. Muito cuidado para não multiplicar por 2 o raio de geração. O J, graças a Deus aqui, tem essa conveniência, pois é uma equaçãozinha bem chata de encontrar o J para cada tipo de perfil. Então, o J do perfil simples, você multiplica por 2 e encontra o J do perfil duplo. Olha que conveniência bacana. E o CW para perfil fechado, ele, no caso, tende a zero. O perfil simples, sim, você vai ter uma constante de empenamento, com um valor bacana, em centímetros a sexta. Para perfil duplo, não. Você vai ter um CW tende a zero. Todo perfil caixão, retangular, quadrado, CW igual a zero. O X0 ele existe, no caso, como mostrei, para um perfil U simples, pois ele tem problema de empenamento, problema de torção. Então, você vai ter essa distância entre o centro desses elementos que fica fora do perfil ao centro de gravidade. Um perfil fechado, não. Ele não tem problema com constante de empenamento, por isso ela tende a zero. É um perfil maravilhoso, ele se sai muito bem com relação a empenamentos e torções. Então, computamos os valores a partir do perfil simples e agora restou em relação ao eixo y, como a gente computa os valores do eixo y, em torno do eixo y, no perfil duplo, a partir do eixo do perfil U simples. Então, você tem o centro de gravidade, perfil duplo. Em outras aulas já mencionei isso. A gente computa, no caso, encontra a distância do CG1, do perfil, no caso, isolado. A gente vai calcular agora a distância, metade da distância entre o CG1 desse perfil e o CG1 do outro perfil. O centro de gravidade chama assim de um perfil isolado ao centro gravitador do perfil isolado e divide por 2. Seria nada mais nesse caso, seria igual ao centro de gravidade do perfil isolado ao centro de gravidade do conjunto. Então, nosso x seria o BF, no caso, a largura do perfil, dimensão, no caso do quê? Do flange, BF, a largura do perfil, menos o XCG, que é o centro de gravidade, que foi indicado na plantinha, perdão, foi indicado no catálogo do fabricante, o perfil, no caso, o isolado, o simples. Então, 50 milímetros é a largura, menos 1,78, você obtém x 3,22. E atenção, essa equação já trouxe ela em alguma aula anterior aqui no canal do YouTube. Para essa equação em torno do eixo y, é uma conveniência muito prática e o valor dela é idêntico ao valor do fabricante, do fornecedor do catálogo. Então, para perfis, no caso I, o W, I, no caso duplos, e perfis U em frente, ou seja, U simples ou U enrijecido, não de costas. O de costas, eu acho que o valor não bate, já verifiquei. Mas perfil U enrijecido de frente, U simples, um de frente para o outro, ou perfil duplo I, essa equação funciona maravilhosamente bem. Seria o quê? A gente apenas obtém o momento de inércia do perfil simples, no catálogo do fabricante, em torno do eixo Y, soma, né, a área do perfil simples e multiplica por esse valor de D ao quadrado. E tudo isso seria em relação a um perfil. Como temos o perfil duplo, você multiplica por 2, você vai encontrar um valor de momento de inércia através dessa equação simples, que não exigiu nem muito tempo, equivalente a 179,40 centímetros a quarta. Para comprovar, no catálogo do fabricante, ele traz o valor de momento de inércia para o eixo duplo, fio duplo U, no caso, enrijecido, de 178,9. Note que a diferença é de o quê? De 1%? Ou menos de 1%? Você pode fazer as contas. Então, essa equação ela funciona assim. Mais uma vez, aproveito essa chance para reforçar que essa equação funciona para o perfil duplo I e perfil duplo U. Duplo de frente, não se esqueça, perfil duplo de costas. Eu tenho quase certeza que essa equação não funciona. Você pode fazer o teste também, é bem simples. Cálculo dos esforços solicitantes no pilar. Como pórtico? Bem, o pórtico na direção frontal do pilar em torno do eixo X. Aqui nós temos, no caso, nossa viguinha V4 de extremidade, e duas colunas, a coluna P2 e a coluna lá atrás, que seria a P5, né? Outra coluna de extremidade lá atrás pela planta baixa. Bem, a gente representa no F2, aqui é o F2, um programa desenvolvido por Luiz Fernando Marta, do PUC do Rio de Janeiro. Você tem que desenhar o pórtico em relação, no caso, representando os pilares, as propriedades do pilar. No caso, em relação à parte frontal do pilar, chama assim,
traz o pórtico, representando as propriedades geométricas com relação à parte frontal do pilar. No caso, seria um perfil duplo de 100. Então, no F2, o que que eu faço? Eu seleciono lá um perfil, no caso, box, seria a caixa, e chamo o pilar X. O outro, no próximo slide, eu irei mostrar o pilar Y, na outra direção Y. Na direção X, eu teria um perfil de 100, no caso de altura. O B, aqui o B está errado, eu me confundi, eu botei o B com relação ao perfil simples, ele é um perfil duplo, você corrija, seria 100 por 100, o perfil caixa fechado seria 100 por 100, 2 vezes 50. 3 milímetros a espessura. O efeito não tem perfil enrijecido, no perfil, no caso, tem perfil U isolado ou C isolado, ou perfil quadrado retangular. Então aqui vai ficar um pouquinho abaixo, ficar a favor da resistência, vai ficar a favor da segurança, né? Eu considerei um valor de B menor. Enfim, você corrige em casa, coloca 100 e a largura também de 100, que é 2 vezes 50. Viu como é que gera confusão? Perfil simples, transformar no perfil duplo? Pois isso aqui acontece no dia a dia. Ao fazer essa aula, eu acabei me confundindo, peço perdão, que está errado, seria 100 milímetros. Então, enfim, em relação ao eixo X, que é a maior inércia, eu teria 100 milímetros de altura, 100 de largura, e o F2 computa para mim a área e a inércia. Então, eu estou usando, fazendo esse pórtico, considerando como está na planta baixa. O perfil é maior em torno do eixo X, ele está nessa direção do pórtico. No caso da viga, eu computei no F2 as propriedades do perfil, no caso U, 150 por 60, no caso por 3 para essa viga. Como ele não tem perfil enrijecido, você pode trazer, no caso, um perfil genérico, tem uma opção de perfil genérico, e você tem que computar o valor de altura, largura, área e inércia por sua conta. É, ou computar com o perfil U, então trazer um perfil C, um perfil U, e computar esses valores, não fica tão diferente para efeito de deformação muito fletor, tanto diferente assim. Mas quer trazer o valor exato, escolha a opção de forma genérica que tem na Fitu e você computa lá o valor da área, inércia, altura e largura do perfil. O enrijecido também funciona. Então aqui o pela PX, as dimensões em torno do eixo X. Em torno do eixo Y, de mesma sorte, teremos no outro sentido, né, o outro pórtico. Lembre-se, cada pilar você precisa de 2 pórticos para computar cada pilar. Você tem momento fletor em torno do eixo X, momento fletor em torno do eixo Y. Em torno do eixo Y, note que o pilar agora eu mudei, no caso, rotacionei o pilar 90 graus. Aqui nós temos, no caso, o pilar trabalhando nesse pórtico. Como o pilar tinha 50 por 50, eu não tive esse rigorzinho de colocar maior inércia, no caso, seria nesse sentido. Eu colocaria maior inércia nesse sentido, caso fosse um pilar retangular, por exemplo. Mas como o pilar ele é quadrado, eu ignorei esse critério de colocar maior inércia para esse pórtico e menor inércia para o pórtico, mostrado no slide anterior. Mas enfim, como ficou assim, vamos explicar assim. Então, o momento de inércia em torno do eixo Y, que é menor, ficou voltado para esse pórtico. Então, esse pórtico ele se refere, no caso, à direção lateral do pilar. Então, você tem a representação desse pilar como sendo ele voltado em torno do eixo Y, em sua seção transversal. O perfil da viga V1 é um perfil U200, 75 por 25 por 3, eu computei no F2, e aqui eu chamei de pilar PY. De mesma sorte, cometi o mesmo erro, é 2 vezes 50, então por coincidência também é 100 por 100, 3 e 3, que é flange e alma, de mesma sorte. Então, o mesmo perfil, nas duas direções, vai ficar também em favor da segurança, pois eu botei uma largura menor, né? Enfim, e cheguei no valor de... Eu estou embutindo, ensinando você a colocar as propriedades geométricas do pórtico. Você não pode calcular o pórtico considerando tudo um. Você tem que considerar a propriedade geométrica do perfil e colocar nessa linha. Essa linha representa o perfil duplo U, enriquecido, e assim por diante. A viga, mesma coisa, um perfil U, 200, então traz as propriedades geométricas para essa linha da viga. Aí você dimensiona o conjunto. Você vai encontrar um valor de momento, momento fletor mais próximo da realidade, mais enxuto, se você computar as propriedades. Se não computar as propriedades, vai dar um valor bem exacerbado, bem típico, bem fictício, utópico, né, que não condiz com a realidade. Então, o diagrama de momento fletor é o pórtico primeirozinho, com um perfil voltado, o seu momento de inércia maior, pórticozinho menor, eu obtive momentos fletores de 0,20 e 0,100. A gente chama de diagrama de momento reverso, né? Você tem o diagrama ele transpassando de um lado
da área positiva para a área negativa, digamos assim. A gente chama de diagrama reverso. Diagrama simples é quando você tem muito fletor apenas de um lado, no caso de uma viga biapoiada, simples. Aqui seria um diagrama de muito fletor reverso. Reação, no caso horizontal, no pilar. Nós temos aqui muito fletor aplicado na base do pilar e reação de apoio vertical na base do pilar. O outro pórtico, na direção da viga, aqui da viga V4 de extremidade, que seria a viga V1 de extremidade também. Eu obtive valores um pouquinho maiores, naturalmente, com vão maior, tem cargas maiores. Então, note que só a carga vertical, ela gera, sim, aumento de fletor no pilar. Não precisa ser só... Aqui não tem carga horizontal de vento, porque é um mezanino fechado, dentro de um shopping. Nesse caso era um escritório. Um escritório, e estava dentro de um prédio maior, totalmente protegido por paredes, enfim, não há vento nenhum nesse mezanino. Então, para mezanino, em shoppings, escritórios fechados, você não computa o valor de carga de vento. Mas note que só a carga vertical é capaz de gerar aumento fletor. E todo pilar, se lembre disso, vai ter momento fletor. Nunca se esqueça disso. Então, você também vai ter reação aqui maiores, um pouquinho maiores, reação horizontal, reação vertical e muito fletor de base aplicado na coluna também. Diagramas de deformações. Eu computei com o valor errado, né? 50, 100 por 50 seria 100 por 100. Mesmo assim, deu um valor bem pequeno, com 100 por 50. Uma deformação horizontal de 0,235 milímetros, né? Que aqui é vezes 10 a menos 1 em Fitu, assim que ele computa. Deformação vertical na viga, ela deve ter reduzido. Você pode comparar com a deformação vertical da viga V4, a gente encontrou 0,6 milímetros nessa aula, 0,67, se não falha a memória. Aqui, por considerar a deformação vertical da viga como um pórtico, e você pode fazer isso, você encontra a deformação vertical menor. Ah, a viga não passou na deformação vertical. Volte e compute ela como um pórtico. Ela vai ter uma redução. E foi significativa. Em termos de percentual, de 0,66 milímetros para 0,48, é uma deformação, é uma redução significativa. Coluna também. Não há outra forma de encontrar a deformação vertical da coluna sem considerar um pórtico. E aqui no outro sentido, também, de mesma sorte, encontrei a deformação vertical, vai ser um pouquinho maior. Note que não tem mais 10 elevado a menos 1 ou 10 elevado a 1. No caso, é 1,43 milímetros, deformação vertical, deformação horizontal no pilar. E a viga V1 também. Note como ela reduziu, né, o valor que a gente encontrou nessa aula, que eu não me recordo, para a viga V1. Ela foi um valorzinho com certeza maior do que esse, e por ser considerado dentro de um pórtico, e você pode considerar assim no seu projeto, no seu cálculo, a deformação vertical foi reduzida para 5,22 milímetros. Então, um pórtico, ele ajuda a calcular um valor mais próximo da realidade, né? E você vai ter uma redução da deformação vertical, aumento fletor e dos esforços seguintes aplicados na viga. Então, aumento fletor e deformação vertical, você tem uma redução na viga se considerando como um pórtico. Então, a deformação horizontal limite para a nossa coluna seria a altura da coluna dividido por 250. É um mezanino, não necessidade de considerar 360, né, que seria a próxima categoria de deformação limite. Então, 250 está bem confortável. Encontrando a deformação de 10,92 milímetros, está bem acima do valor de 1,43 milímetros. Então, mesmo considerando uma coluna de 100 por 50, né, com esse pequeno erro, né, a deformação ela está bem, não é bem aquém, mas está bem reduzida. Eu posso dizer, bem aquém do valor limite, tá? Cerca de 10 vezes menor. Então, resumo dos esforços aplicados na coluna. Esforços nominais no pilar, não esqueça, tem no pilar e tem na base da coluna, na base do pilar. São dois esforços que você utiliza no dimensionamento. Então, se você no pilar, não esqueça de somar, no caso, esforço solicitante, no caso normal, advindo da reação de uma viga, com esforço, no caso nominal, advindo da reação da outra viga na outra direção. Não compute só um valor. Você pode engolir mosca, coloque isso no seu checklist. Então, deformação, no caso, perdão, o esforço normal solicitante nominal total na coluna, ele equivale à reação de uma viga mais a reação da outra viga. Aqui eu computei com base na reação de cada pórtico e somei os dois. O momento solicitante do ângulo X é um só, vem de um pórtico, considerei o maior momento flutor solicitante. E tem o diagrama reverso,
dois valores, um de cada lado, eu considerei o maior valor. Em torno do eixo Y, que é em torno da viga V1, a viga maior, o pórtico maior, ficou com 1,19. Ficou estranho, porque eu sempre considero, é um pilar, como eu falei, é um perfil duplo, quadrado. As dimensões são bem próximas em torno do eixo X e do eixo Y, não me preocupei com isso. Mas em condições normais, em se tem um perfil com momento de inércia muito maior em torno do eixo X, né? Aí sim, eu colocaria o eixo X voltado para esse pórtico maior. Aí 1,19 seria o momento flutuante solicitante em torno do eixo X e 0,20 seria em torno do eixo Y. Nesse caso, não me incomodei, era um pórtico pequeno, um mezanino pequeno. Na base do pilar, você vai ter a reação, no caso, a ação vai ser a mesma, reação vertical, reação horizontal. Aqui, em torno do eixo X, eu chamo que acontece uma reação horizontal na direção Y. Em torno do eixo Y, você vai ter uma reação horizontal que corrija, que acontece em direção ao eixo X. Vou mostrar um desenho elucidativo que eu recomendo que você traga em seus projetos, memória de cálculo. Então, em torno do eixo X, a reação horizontal é na direção Y. E em torno do eixo Y, a reação horizontal em torno do eixo é na direção do eixo X. Então, duas reações horizontais e muito flutuante solicitante. Cuidado, aqui no pilar, na base da coluna eu tinha 0,10 e na base dessa coluna, pro outro pórtico, eu tinha 0,59. Não confunda, o momento flutuante na base da coluna vai ser um, o momento flutuante na coluna pode ser outro. Então separe esses dois universos, base do pilar e no pilar. Esforços ponderados são os mesmos valores mostrados aqui como nominais, apenas multiplicados por 1,5. 5,779 vezes 1,5. Os valores eu multipliquei por 1,5 novamente. No caso, para sua conveniência, eu deixei aqui arrumadinho. Então, são esses valores que a gente vai utilizar para computar e comparar com o esforço resistente da nossa coluna. Aqui é um desenho elucidativo que eu recomendo fortemente que você traga em suas memórias de cálculo de pilar. Isso confunde, pilar é uma coisa que confunde muito, é um desenho 3D. Você sempre pensa reações horizontais em 3D, não é em 2D. Então, o esforço normal ponderado, ele vai ser único, está aplicado no centro. Como eu falei, em torno do eixo X, aquele pórtico em torno do eixo X, o pórticozinho menor, que tem a viga V4 de extremidade, você vai ter um esforço de reação horizontal na direção Y, ocorrendo naquele pórticozinho menor. No pórticozinho maior, em que a gente trabalhou o perfil em torno do eixo Y, no caso, você vai ter uma reação horizontal na direção X. Muito cuidado. Em torno do eixo Y, reação horizontal na direção X. Em torno do eixo X, reação horizontal na direção Y. Isso confunde a beça. Muito fletor em torno do eixo Y, normal, e em torno do eixo X, normal. Todos com D minúsculo, todos ponderados, arrumadinho. Faz um desenho bacana, no CorelDRAW, no AutoCAD, no software que você desejar. Faz um desenho bacana, um desenho único e coloque em todas as suas memórias de cálculo. Apenas um desenho elucidativo. Para cada perfil você muda o perfil naturalmente, mas sempre indique um desenho elucidativo para cada tipo de perfil como esse, para cada coluna. E aqui o pórtico ou viga bem engastada. Qual é a melhor solução? Apenas para fechar essa aula, eu não poderia deixar de trazer essa dúvida que sempre permeia a cabeça dos iniciantes. E sim, também permeava a minha cabeça no início da minha carreira. Você pode considerar em metálica a viga, no caso, a que seria a viga V4 de extremidade, a viga pequenininha. Ela, como biapoiada, vai gerar um momento fletor de 0,78 contra um momento fletor de 0,58. Então, você economiza, quando você considera a viga, com as propriedades, no caso da viga, propriedades da coluna formando um pórtico, você economiza no dimensionamento da viga. Você encontra um momento fletor menor, você vai encontrar um perfil menor. Então, fica a dica para você fazer um projeto parelho, econômico, à frente de uma boa concorrência no mercado, para ganhar aquela obra, aquele projeto para sua empresa, calcule como se fosse um pórtico e você vai ter valores mais próximos da realidade. Para uma viga bem engastada, ela fica acima da realidade. Teoricamente, ela não condiz, com a realidade. O valor dela sempre vai ser menor, naturalmente, do que uma viga de pórtico ou um pilar de pórtico. Muito fletor, no caso de uma viga bem engastada, vai ser sempre menorzinho. Então, esse é o valor fora da realidade. Esse é o valor também fora da realidade. A viga não é nem biapoiada, nem engastada na vida real. E o pórtico, ele chega mais próximo, no caso, do modelo idealizado para o modelo real, o modelo que a gente constrói,
o modelo que a gente vai construindo para a nossa obra. Então, o pórtico ele sempre vai ter um valor, ou normalmente vai ter um valor, entre a condição, o universo de viga biapoiada e o mundo perfeito de viga bem gastada. Mas cuidado, se você considera como biapoiada, você tem que calcular os esforços, no caso da ligação viga-viga, viga-coluna, com os esforços que você encontrou para a viga biapoiada. Se você considerar como bem gastada, você vai ter que considerar o momento fletor e esforço cortante atuando nos conectores. É uma combinação de esforços de momento fletor e esforço cortante. Você ganha no momento fletor, você reduz um pouquinho, você ganha na viga, mas você vai ter que calcular os conectores para resistir ao defletor e esforço cortante combinados, agindo simultaneamente. E no caso do pórtico, mesma coisa. Eu vou ter meu defletor e vou ter esforço cortante. Uma ação conjunta aplicada nos meus conectores e soldas. Então não se engane, você não pode considerar a viga B apoiada e calcular com o defletor, esforço cortante combinado e com esforço da viga bem gastada. E vice-versa. Você não pode ser esperto e calcular com viga bem gastada para obter um momento flutor menor e considerar só esforço cortante nos conectores e nas soldas. Não pode. O modelo que você escolhe, você tem que ser fidedigno. A estrutura é bacana, a estrutura vai se comportar como você idealizar. É você quem comanda. A gente costuma dizer que o concreto armado ele é bem obediente. E a metálica e a madeira também o são. Porque o modelo que você idealiza é o modelo que vai funcionar. Você tem que calcular a viga e as ligações conforme o modelo, o caminho que você escolheu. Aqui na outra direção, apenas computando os valores, você observa, como eu falei, para a viga de apoiada, bem gastada, normalmente, ela vai sempre dar um valor menor, no caso, do que um pórtico. A viga bem apoiada, ela sempre vai gerar um valor, no caso, maior do que o da viga como um pórtico. Então, a viga como um pórtico, você tem redução de um antifletor, você tem redução de formação vertical, você tem redução, no caso, da massa do perfil da viga. Aqui você ganha concorrência, aí fora que, como bem apoiada e bem gastada, você não ganha concorrência. Então, considere como o modelo mais próximo da realidade é o pórtico. O pórtico com bases de pilares bem gastados. Você pode considerar, no caso, bases bem gastadas de pilares, ou bases bem apoiadas, com tirante, sem tirante. Aí é um critério seu. Como você definir pórtico e calcular o pórtico, e depois dimensionar os elementos do pórtico conforme a sua definição original, a estrutura, eu te garanto, a estrutura vai funcionar conforme a sua idealização, o seu modelo escolhido. Eu, Jari, sempre procuro trabalhar com bases engastadas, eu sou mais conservador, é um critério meu. Você pode trabalhar com bases rotuladas, colocar tirantes para poder garantir a estabilização da estrutura, senão vira uma estrutura hipostática, né? Então você tem critérios. Agora, o modelo que você escolhe é o modelo que a estrutura irá trabalhar. Apenas trazendo à tona que é mais fácil no dia a dia calcular tudo com bia apoiada, bem gastada. Mas, se calcular como um pórtico, você vai ter economia no seu projeto. Pórticos de bases engastadas ou apoiadas. Apenas reforçando, né, como eu falei, você pode trazer seu pórtico ainda, você pode misturar, no caso, não é misturar, você pode definir com bases, no caso, bem engastadas, ou mesmo pórtico com as mesmas cargas com a base bem apoiada, pois, no caso, apenas esforço horizontal e esforço vertical, sem um momento flutor. Você define, você pode escolher. O que eu ganho, o que eu perco? Note que a viga principal, ela passa a ter um momento fletor um pouco maior. O momento fletor no pilar, ele reduz um pouco, no caso, a viga, o pórtico com bases, no caso, apoio com apenas apoios de segundo grau, chama assim, né? Enquanto que no pórtico com apoio de terceiro grau, você tem muito fletor um pouquinho maior no pilar. Ele exige mais, quando bem engastado, exige mais momento fletor. Você tem mais enrijecimento naquela ligação. Enquanto que numa viga com apoios, no caso de segundo grau, um pórtico com apoio de segundo grau, você vai ter uma atenuação, uma leveza maior em termos de momento fletor na coluna, né? Em termos de reação horizontal, você reduz um pouco, não tem momento fletor, é um critério seu. Aí você paga um pouquinho mais na viga. Então, fica a seu critério escolher um ou outro, fazer essa análise, né, de qual modelo escolher para o seu projeto, para você vencer, né, participar de uma concorrência. Aqui os valores apenas para sua apreciação.
Então, te agradeço por mais essa aula ficou um pouquinho longa, eu poderia fazer ela em 10, 15 minutos, mas eu não poderia deixar de trazer à tona todos esses elementos que sempre tem alguém me perguntando sobre isso, qual modelo estrutural que eu devo escolher. É importantíssimo esse bom começo, de projeto, para que você não tenha retrabalho lá na frente. E para que você não pare, poxa, toda hora eu perco concorrência, toda hora eu estou perdendo concorrência, a massa está ficando pesada do projeto. Então, eu ensinei metodologia simples que você pode embutir no seu cálculo, a partir de agora você refletir e utilizar elementos mais esbeltos, mais econômicos, mas sempre atendendo ao critério de resistência. Lembre-se do tripé: resistência, durabilidade e funcionalidade. Se um dos três falha, o projeto falha. Então, fica a seu critério agora escolher um melhor modelo estrutural e lembre-se, metálica, concreto, madeira são obedientes. Eles irão obedecer, né, direitinho conforme o modelo que a gente adota, desde que a gente seja fiel ao cálculo dos parafusos, soldas e vigas, conforme os esforços daquele modelo. Eu deixo os meus livros, mais uma vez, pela editora Oficina de Textos, né, para sua degustação, sua apreciação. Caso você necessite, caso você deseje adquirir, estão lá livros de estruturas metálicas e livros de pavimentos, e livros de pavimento de concreto, no caso industrial, né, feitos, no caso do pavimento industrial, foi inaugurado esse ano, foi lançado nesse ano, no mês de março de 2023. Fica para sua apreciação toda a minha carreira, toda a minha vida profissional está embutida nesses livros, sem tirar nem pôr, sem esconder nada de você. Assim, muito obrigado por me prestigiar em mais essa aula e te aguardo na próxima aula de dimensionamento da coluna. Muito obrigado.